Bom dia, muito bom dia para quem nos assiste ao vivo, 14 de maio de 2024, 9 horas da manhã. Para quem não nos assiste ao vivo, já na esperança de ter dado tempo de você ter visto esse vídeo e ter se inscrito no G20 Tech Sprint 2024. Deixa eu só fazer, às vezes, primeiro, declarar a felicidade que estar de volta a um Lift Talk. Para quem nos acompanha, a gente sabe que ano passado foi um ano de poucos eventos como esse, mas a gente está super feliz. O Lift Talk é uma das iniciativas do ecossistema Lift. O Lift é um conjunto de iniciativas, virou um ecossistema, né, de inovação financeira e tecnológica capitaneada pelo Banco Central, da qual a Fenasbac tem muito orgulho de fazer parte. Eu aqui, Rodrigo Henriques, eu sou diretor de inovação da Fenasbac, a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, e a gente está nesse caminho desde 2018, no ecossistema Lift, desde 2018, e com o Lift Talks, que é essa oportunidade que a gente tem de discutir assuntos importantes que impactam o sistema financeiro. Eu estou bastante feliz pelo nosso tema de hoje, pela oportunidade de discutir hoje o G20 Tech Sprint, tecnologias para o planeta. Mas eu não vou gastar muito do nosso tempo, eu vou chamar logo para o palco os nossos convidados. Aqui, Viviane, Gabriela e Fábio. E como eu me sinto em casa com todos vocês, né? Eu preciso anotar aqui no roteiro que eu preciso que vocês se apresentem, porque a gente, né, tem alguns trabalhos em várias iniciativas juntos. Eu vou fazer pela ordem, então, que eu botei no palco. Viviane, você quer iniciar a apresentação? Você quer dizer quem você é, da onde você veio? Tá certo, obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos que estão vendo a gente. Eu sou Viviane Torinelli, eu trabalho no Banco Central, na gerência de sustentabilidade e relação com investidores internacionais de portfólio. Então, estamos aí contribuindo com esse G20 Tech Sprint. Vou passar, então, para... Pode ser a Gabi aqui abaixo de mim, Fábio? Daí a gente fecha com você? Pode ser, Gabi? Claro. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo, Viviane, Fábio e a comunidade que está nos escutando. Sou Gabriela Goulart, sou consultora externa do BID para o LAB. O LAB é o Laboratório de Inovações Financeiras. É uma iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em conjunto também com a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, a BDE, Associação dos Bancos Públicos, e a GIZ, que é um órgão de desenvolvimento e apoio alemão. E aí eu cuido lá do grupo de fintechs. Então, prazer, obrigada pelo convite. Bem, bom dia a todos, meu nome é Fábio Araújo, eu coordeno a iniciativa DREX do Banco Central, Moeda Digital do Brasil, e a gente está falando de inovação, ESG aqui. Alguns de vocês podem estar pensando o que esse camarada de tecnologia, de moeda digital está fazendo aí, mas tecnologia tem tudo a ver com o que a gente está falando, a gente tem problemas sérios para resolver e a tecnologia pode ajudar muito a gente a tratar desses problemas. E a gente está aqui reunido nesse Tech Sprint para que a gente possa trazer essas soluções para atacar os problemas que todos nós estamos vivendo. Maravilha, estou honrado demais de ter vocês hoje para a gente conversar sobre esse Tech Sprint no Brasil. Acho que tem várias formas de explicar, as pessoas perguntam o que é o G20 Tech Sprint, o pessoal fala assim, é um hackathon com premiação, né? É um concurso. Eu acho que essa é uma grande iniciativa, né, conjunta entre a presidência do G20, então a posição é essa, é a presidência do G20, que esse ano é brasileira, e o Centro de Inovação do BIS, vulgo Banco Central dos Bancos Centrais, e é um concurso mesmo internacional que busca achar, e aí conectando com a fala do Fábio, né, as melhores inovações tecnológicas para desafios comuns, globais, que tem um foco, sim, na comunidade reguladora, né, e bancária global,
mas e esses assuntos estão completamente conectados hoje, né? Então, não existe mais uma conversa de sustentabilidade, meio ambiente, sem a clareza do impacto, né, de finanças sustentáveis, economia verde. Eu acho que é o motivo pelo qual a gente está aqui. Mas acho que essa é uma introdução ainda, né, modesta sobre o que é o G20 Tech Sprint, Tecnologias para o Planeta. Vivi, quer trazer um pouco da sua visão, da sua empolgação? Eu falei que eu me sinto em casa, então eu vou chamar a Viviane de Vivi, eu vou chamar a Gabriela de Gabi, e o Fábio eu vou deixar como Fábio mesmo. Eu estava pensando que ia rolar um fafá, um negócio assim. Mas você quer trazer um pouco da sua visão? E aí eu vou pedir para a Gabriela e o Fábio Araújo complementares, assim, por que isso é tão importante, né? A gente ter um Tech Sprint focado na sustentabilidade, em finanças sustentáveis, nessa ideia de tecnologias para o planeta, e por que é tão importante estar no Brasil agora isso? Eu quero até pegar esse gancho, até fazer um minuto assim, de um abraço bem forte e demorado em todo mundo do Rio Grande do Sul. Né? Eu acho que o povo gaúcho aí, o momento que esse Lift Talk está acontecendo, né? Ele, infelizmente, não tem como não tocar, né? A gente não sente isso, a necessidade dessa discussão. Infelizmente, para quem acompanha cientificamente essa agenda, isso não é novidade. É horrível dizer isso, mas não é um choque. Né, coisas assim já eram previstas, e a gente está vendo os climatologistas, né, como Carlos Nobre, falando que, infelizmente, esse tipo de evento extremo, né, a previsão é que ocorra, no geral, cada vez com mais frequência e com impactos mais severos. Então, é isso, né? Então, isso é só, infelizmente, um pano de fundo que a gente precisa ter como consciência da necessidade da discussão desses temas. E é por isso também a compreensão clara de reguladores e supervisores no mundo inteiro de que esse tema é um tema que precisa ser endereçado, que o fluxo de capital precisa ser mobilizado para essa agenda e que a tecnologia ela tem um papel muito importante de ajudar a dar escala e de ajudar a resolver. Né? Então, quem acompanhou o lançamento do G20 Tech Sprint está até no YouTube, tá? Do Banco Central, quem não conseguiu acompanhar, assistir. Eu, pessoalmente, achei muito emocionante, porque achei muito singular, você vê tantas autoridades, era Banco Central, era BIS, era BID, né, e falando, por exemplo, a fala do Agostinho no final foi muito forte, né, assim, do papel dessas pessoas envolvidas com inovação para fazerem a diferença. Então, de você criar soluções que tenham um impacto positivo, né, no planeta e para nós, porque o planeta se regenera. Agora, se ele vai estar bem para nós, são outros 500, né? Então, se a humanidade vai estar apta a viver no planeta em outras condições, é a grande questão, né? Então, o Hackathon, em que contexto que ele vem? Tem aí um grande concurso global, né? Um grande desafio global que já está em sua 5ª edição. Então, já existia, né? O G20 já fazia esse desafio global. No entanto, o tema sempre muda, tá? O tema não era sustentabilidade. É a primeira vez que esse tema é tocado? Não, tá? Em 2021, a Itália, na sua presidência, já trouxe o tema de Sustainable Finance. Mas, dada a relevância e a percepção desse tema em toda a agenda econômica, primeiramente, né? Porque quando a gente vê aí tudo que é pautado, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial de Davos, a gente já percebe essa agenda muito forte todo ano, no início do ano, né? No relatório dos Global Risks. E na agenda financeira, então, esse tema é tido como relevante e ele volta, então, ao Hackathon esse ano. E, claro, o Brasil está no momento, né, no foco, permaneceremos nesse foco até final do ano que vem, então, lembrando, a gente cedia a COP20, né, COP30, né, a Conferência das Partes Climáticas vai ser em Belém, em novembro do ano que vem. Então, a gente tem uma grande janela aí, né, de atuação e de oportunidade de visibilidade no país. E isso, então, para estimular o convite, né, a mobilização da comunidade local para colocar soluções para esses desafios. Então, vou devolver um pouco a palavra para o Rodrigo, porque nós temos 3 desafios, não é, Rodrigo? E daí eu não sei se quer começar pelo da Gabriela, para a gente apresentar, ou senão eu vou... Não, eu ainda estou querendo extrair de Gabriela e de Fábio essa visão de impacto e de importância da gente ter isso nesse momento. Porque eu acho que você endereçou super bem, Gabi, ou Vivi, eu vou também me solidarizar. A gente, acho que cruzou a barreira de falar sobre e sentir, o que é uma pena, né?
Acho que a gente passou muito tempo falando sobre os impactos, né, que sofreríamos como, né, globais, como, né, pessoa, cidadão, e a gente passou a sentir nesse momento, a gente, né, como brasileiro, a gente sente muito o que está acontecendo na ponta. Então, eu queria só, né, pegar um pouco o Fábio e Gabriela, acho que a importância do tema e como isso pode contribuir, olhando um pouco mais para o futuro, para soluções. Quer começar, Gabi? Sim, acho que também faço coro aqui a solidariedade ao Rio Grande do Sul, acho que a gente viu a gravidade, acho que agora vamos ter que pensar, inclusive, esse processo de reconstrução, né, outros modelos, enfim, e é uma forma muito nefasta e triste da gente ter que sentir isso na pele. Mas acho que faço assim, convido uma reflexão, porque no próprio grupo de fintech ou com a comunidade de inovação, que a gente vê muitas vezes que eram dois universos, e são universos enormes, o universo da inovação e o universo da questão ASG. E ambos em construção, ambos em aprimoramento, são ambos recentes, cheios de desafios. E muitas vezes a gente via eles em separado, e acho que há um esforço muito grande de trazer eles para suas interseções, porque são, sim, tem peças que podem confluir, um contribuir com o outro. Acho que cada um continua com as suas responsabilidades, os frameworks, os consensos ainda estão em construção. Acho que a comunidade de tecnologia tem muito a acrescentar, como a Viviane colocou, assim, em trazer escala, em ajudar em padronizações, em ajudar essa agenda a ficar de pé. Acho que trazer aqui a tecnologia é uma ajuda enorme, é uma forma da gente unir esses universos e a gente conseguir dar impulso a essa agenda de inovação, de sustentabilidade. Então, a gente tem, acho que quando o G20 ele traz, quando vocês trazem esse Tech Sprint, é uma sinalização enorme para a comunidade internacional, para a comunidade brasileira, porque o que a gente vê, o que a gente busca trazer para as pessoas que são da área de tecnologia, de que é possível elas adaptarem os negócios que elas estão fazendo para essa área ESG. Muitas vezes eles já têm um serviço que é trazer para se adequar aos dados ESG ou adequar aos desafios ESG. Então, é uma sinalização muito importante que está sendo dada agora a nível internacional para a gente apontar nortes, apontar prioridades, apontar caminhos. Eu concordo com o que foi dito e me solidarizo também com os nossos compatriotas lá do Rio Grande do Sul. Realmente a situação é complexa. E eu queria trazer mais uma dimensão para isso, além das questões climáticas. Quando a gente pega e usa essa tecnologia para atacar esses problemas, você acaba gerando um mercado que ele gera muito valor agregado e agride muito pouco o meio ambiente. O mercado de inovação, o mercado de ativos digitais, a gestão de inovação e de novas tecnologias, o brasileiro tem muita criatividade e esse concurso global expõe as nossas startups, os nossos empreendedores que estão trabalhando nesse caminho, que podem ajudar o Brasil a ter uma economia mais sustentável, se tornar um hub de inovação internacional. Isso é um dos objetivos para o Brasil, como presidente do G20. A gente escolhe um tema que é caro para a gente, então a gente conseguiu juntar esses dois aspectos do desenvolvimento tecnológico e da sustentabilidade e da inclusão social dentro de um único ambiente. E eu acho isso muito positivo, a gente expor os nossos participantes do mercado, as nossas fintechs, para um ambiente global e trazer as ideias, expor as nossas ideias internacionalmente e nos expor as ideias de outros países para que a gente possa aproveitar e criar um ecossistema rico aqui no Brasil, atacando os problemas e, ao mesmo tempo, criando uma indústria que é sustentável por natureza. Obrigado. Eu vou fazer só um reforço mesmo. Eu gosto muito dessa ideia, desse olhar de futuro, onde a gente, né, essa é mais uma oportunidade que a gente tem de construir pontes, né, e soluções globais. Acho que é um privilégio ter
né, o Brasil na presidência do G20 e a gente poder discutir, orientar, batalhar por um tema, como você mesmo disse, Fábio, tão caro, tão precioso, né? Mas esse é um momento global, né? E essas são soluções complexas, né? As soluções são complexas o suficiente para elas necessitarem, né, envolvimento de inovadores, né, no mundo inteiro. E essa acho que é a grande oportunidade que a gente tem aqui nessa discussão. Essa está sendo uma discussão toda em português, essa foi uma das coisas que a gente até discutiu sobre isso, né? Será traduzida, quem está ouvindo amanhã, isso aqui já está com legenda em inglês, tudo certo, mas acho que essa é uma grande oportunidade mesmo da gente juntar o mundo inteiro, né, numa visão única nesse momento, e essa oportunidade de troca rica, né, global entre os países. Super feliz, eu sei que a gente teria, né, mais tempo ainda de dizer sobre o impacto e a importância de ter um TechSprint como esse, mas acho que eu vou já passar para a próxima fase, porque a gente vai ter que falar um pouco sobre os desafios. De forma geral, e a Vivi lembrou bem, a gente está no quinto TechSprint, a gente, né, já teve em alguns países antes, e aí isso tem edições diferentes. Você escolhe um tema central, mas você também escolhe categorias para que as pessoas possam apresentar projetos, né? E aí eu vou usar projetos aqui, mas eu vou expandir um pouco. Na verdade, a gente quer ver protótipos prontos, protótipos funcionais, né, de soluções, e a gente precisa escolher essas categorias. E nunca é fácil escolher as categorias, né? A gente gostaria de ter 20 categorias, a gente gostaria de ter uma capacidade de operação ainda maior. Mas acho que a gente conseguiu achar 3 grandes categorias, né, para que as pessoas possam inscrever as suas soluções, os seus protótipos de soluções para concorrer. E a gente tem 3 grandes categorias aqui. Acho que a gente pode começar, Vivi, se você puder, né, já abrir um pouco para a gente. A primeira grande categoria, e eu vou já mostrar aqui para quem quiser um link onde está um pouco mais detalhado, mas assim, a primeira categoria é soluções baseadas na natureza. O que é isso? Que categoria é essa? O que a gente está procurando? Né? E daqui a pouco a gente entra mais nos detalhes, como se inscrever, né? Quem pode, quem não pode, mas vamos conceitualmente primeiro. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Então, assim, dando um outro nome aí, só para deixar claro que às vezes eu já estou vendo a pergunta, no categoria igual, nesse caso, desafios, ou em inglês, os problem statements, tá? Isso, então, isso aí. Então, vai estar como problem statements ou problema. Né? Qual é o problema que você precisa o que queremos atacar, né? Para que essas soluções, né, estão sendo buscadas, né? Qual é o problema a ser endereçado? Então, isso Exato. Foi, para vocês entenderem também um pouquinho o processo, né? Foram problemas definidos no âmbito do G20, né? Então, assim, claro que tem uma proposta do Banco Central do Brasil, junto com o BIS Innovation Hub, que fica em Hong Kong e que toca esses TechSprints há 5 anos, né? Essa já é a 5ª edição, mas avalizado pelo G20. Então, a percepção de que são desafios, né, problemas comuns, né, que precisam ser atacados. Então, os 3, né? A gente vai estar falando do primeiro deles, mas então, só para situar, dando a visão macro, se me permite, Rodrigo. Então, assim, 3 desafios. O primeiro é soluções baseadas na natureza, esse NBS. Depois a gente, né, na sequência, detalha um pouquinho mais a parte de ESG, que são os desafios voltados a dados ambientais, sociais e de governança. E o terceiro voltado para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, só 3 grandes macro categorias, né? Desafios, problemas a serem endereçados. Falando um pouquinho, então, do primeiro deles, né? Porque quem estiver participando desse concurso vai ter que escolher aí, tá? Para onde quer submeter a sua solução. Então, nesse primeiro de NBS, Nature-Based Solutions, né? Que é o termo muito mais conhecido em inglês, o que se busca são novas soluções tecnológicas que promovam investimentos em projetos relacionados à preservação da natureza e biodiversidade, né? Buscamos, então, soluções que possam incentivar, atrair investimentos sustentáveis, inclusivos, orientados à biodiversidade e preservação da natureza.
Vamos entender, né? É importante, né, dar um pouco de contexto aí para a gente perceber qual é o problema real que está por trás, né? Há muita incerteza quanto aos impactos positivos gerados por soluções relacionadas à nature-based, né, à preservação da natureza e biodiversidade. E isso acaba levando a um fluxo menor de investimentos. Então, o que se quer, né? É romper essas barreiras de uma dificuldade de rastreabilidade, né? Então, por exemplo, aí, o que a blockchain pode ajudar, né? Para rastreabilidade em cadeia, para verificar a preservação de biodiversidade e da natureza numa cadeia de suprimentos, por exemplo, né? Risco de greenwashing, aquilo de dizer que preserva e não preserva, como validar, né? Por exemplo, será que imagem de satélite consegue ajudar na comprovação de que aquilo está sendo preservado, né? Então, estou dando passo junto com vocês aí, juntando já um pouco de tecnologia com o problema. Falta de mercados secundários líquidos e transparentes. Então, às vezes, os projetos são grandes. Dá para juntar tecnologia e quebrar esses projetos, né, em lotes menores, e que com isso você consegue dar mais liquidez para esse mercado, né? Então, isso assim passa por desafios de finanças tradicionais, mas aplicado a nature-based solutions, né? A questões relacionadas à preservação de natureza e biodiversidade. Nós estamos incentivando, né, no âmbito desse desafio relacionado à natureza e biodiversidade, que as soluções tecnológicas elas incluam, mas não se limita a isso, mas que elas podem incluir tokenização, podem incluir contratos inteligentes, os smart contracts, promovendo investimentos nesses projetos relacionados à biodiversidade e à natureza. Pode incluir tokenização de ativos que representem participação em um projeto específico, como, por exemplo, reflorestamento ou proteção de vida selvagem, tá? Os DAOs, né, Decentralized Autonomous Organizations, para uma governança comunitária, métodos para microinvestimento, viabilizando populações dependentes de recursos naturais para subsistência, né? Então, criando aí um win-win, né, uma relação ganha-ganha entre social, ambiental e preservação. Uso dos sistemas de informação geográfica, tá? Os GIS, né? Do acrônimo em inglês, e imagens de satélite para validação e monitoramento desses projetos, facilitando, ampliando aí transparência, rastreabilidade, eficiência no financiamento desses esforços de conservação. Claro, né, que vários desafios são comuns, né, a toda a parte de finanças tradicionais, como, por exemplo, custo elevado de intermediação, falta de financiamentos aqui para o sul global, né, para o hemisfério sul, ou, diga-se, né, países em desenvolvimento, né, porque a gente vai ter também países em desenvolvimento no norte. Os riscos associados a longo horizonte temporal dos projetos, né, então, soluções que também tragam, né, que contribuam para enfrentar esses desafios que são tradicionais e aliados a essa agenda de preservação de natureza e biodiversidade são muito bem-vindos. Então, abertura de novas vias com propriedade tokenizada ou fracionada, criação de novos mercados secundários para investimentos em projetos benéficos ao meio ambiente, então, muito bem-vindo, tá? Estão tentando elucidar um pouco melhor esse desafio. E essas soluções podem também contribuir para mobilizar financiamento público e privado de projetos benéficos para a natureza, aumentando transparência, facilitando o financiamento híbrido. E aqui tem um termo também que a gente, nessa área de finanças sustentáveis, usa, por exemplo, pode envolver blended finance ou não, né? Mas, assim, então, eu acho que botei alguns insumos na mesa aí, espero que tenha contribuído para esclarecer. Vou devolver aí, Rodrigo, e a gente fica avançando aí nos outros, e qualquer coisa venham as perguntas. Foi ótimo, Vivi, muito bom. Eu acho que todo mundo vai precisar de tempo, né? Tá ouvindo isso aqui, a gente já deu acesso às pessoas, né? Já colocou aqui aonde no site do Banco Central tem isso bastante detalhado, nas plataformas, mas é interessante mesmo ter uma visão, né, maior das possibilidades em relação a nature-based solutions. Já tem comentários aqui, já tem perguntas aqui, que a gente vai deixar mais para o final. A gente está guardando para organizar, mas já bem feliz. Gabriela, acho que agora a gente pode falar um pouco
de uma área que você gosta, né, bastante, e tem o Lab tem feito, né, um conjunto de iniciativas muito interessantes sobre a temática, né, ambiental, social e de governança, que é um dos problem statements, que é uma dos endereçamentos de problema que a gente está buscando aqui. Você quer dar também uma visão geral para a gente? O que a gente está buscando? O que o G20 Tech Sprint 2024 está buscando? Não, com certeza. Acho que aqui, né, então, falando dessa... Obrigada, Rodrigo. Falando desse segundo problema, segundo desafio, segunda categoria, né, que são a parte ambiental, social e governança, o ESG, ou ASG em português. Acho que aqui o foco são os dados ASG. Primeiro, assim, passar um pouco sobre o que é o desafio, assim, o problema em si. Busca-se soluções tecnológicas para melhorar a qualidade, confiabilidade e granularidade desses dados. Porque o que foi notado é que, em questão, por exemplo, de qualidade, tem algumas bases de dados que, muitas vezes, a unidade não está correta, a soma não bate, ou tem dados desatualizados. Tem uma questão de confiabilidade que a gente fala também, porque muitas vezes é necessário validar informações, porque você recebe informações, ou recebe informações de bancos, ou recebe de bancos de dados, ou recebe informações de clientes. Muitas vezes elas são autodeclaradas, então é importante também ter uma confiabilidade para conseguir validar essas informações e trazer granularidade também, porque aqui a gente está falando de tomada de decisão, de disclosure, de apresentação de dados, mas para que eles sirvam para que você consiga tomar decisões, identificar riscos e gerenciar esses riscos, e a partir daí também identificar oportunidades. Então, quanto mais granulares, quanto mais detalhados, melhor para esse processo de tomada de decisão. Então, esse que é um pouco esse pano de fundo, esse problema. E o que hoje a gente tem é que são bases de dados que elas estão espalhadas. Quando a gente conversa com as instituições aqui, por exemplo, do Brasil, elas nos dizem assim, olha, às vezes eu tenho que olhar 100, 120 bases de dados para conseguir compor uma análise de investimento, uma análise de crédito. E esses dados ficam espalhados em diferentes sites, diferentes layouts, diferentes unidades, muitos deles até com dados desatualizados. Então, é uma coleta ainda que eles nos relatam muito manual. Então, há aqui uma oportunidade para que a gente consiga buscar soluções de tecnologia para ajudar. Um desses pontos é essa coleta, trazer uma maior automatização, conseguir, eu acho que tem um efeito de externalidade aqui, que é conseguir trazer, inclusive, maior padronização para esses dados. Outra questão também é trazer essa agregação, porque se a gente está falando de dados que estão espalhados, você conseguir reunir eles, trazer eles para os sistemas das instituições, por exemplo. E um segundo ponto, além de você coletar esses dados que estão aí espalhados, é também um processo de análise, porque a gente já vem as análises tradicionais, já são conhecidas pelo mercado, mas agora a gente está falando de outras variáveis, outros riscos que também estão sendo entendidos. Então, quando a gente tem acompanhado aqui, retomando um ponto que eu coloquei, são frameworks, são conceitos que estão em construção. Então, as análises também estão em construção, assim, o entendimento desse risco. Então, também é muito interessante receber soluções, propostas de soluções que ajudem nesse processamento dos dados, que ajudem nessa análise para identificar esses riscos ASG, os riscos ambientais, sociais de governança. E aí, os impactos disso, que com isso a gente consiga contribuir com o processo de diligência, porque hoje também o que a gente vê é que um processo de diligência, ele muitas vezes foram acrescentadas várias perguntas em um questionário ou um processo realmente de buscar ter essa diligência das informações, mas ainda estão sendo construídos consistências desses dados. Então, acho que assim, trazer a tecnologia para isso é uma forma de facilitar essa devida diligência, facilitar a divulgação das informações e, mais uma vez, a gestão dos riscos e oportunidades, e elas impactam diferentes atores. Aí eu acho que aqui, só trazendo assim, também está na página do próprio Banco Central e do G20, do BIS, quem que são essas... Então, a gente tem esse problema, mas a gente tem 3 grupos de atores que vão ser beneficiados com isso, assim, que estão demandando essas soluções, cada um para o seu contexto. Então, acho que o que a gente observa é que essas soluções voltadas a dados, elas têm um grande potencial de impactar empresas, e aqui a gente está falando de grandes empresas e pequenas e médias empresas, mas cada um também tem seu universo.
As grandes empresas, elas já estão expostas a alguns padrões, por exemplo, TCFD, TCFD ou outros, empresas que estão listadas, elas já têm contato com vários requisitos que elas estão tendo que entregar. E aqui um ponto que a gente chama atenção é, por exemplo, a questão monitorar a exposição de escopo 3 dos gases de efeito estufa. Porque você tem que, só abrindo um parênteses, a gente tem, assim, os níveis 1, que são aquelas emissões diretas, o nível 2, que são aquela cadeia de consumo de energia, aquecimento ou resfriamento do ambiente, enfim. E tem o escopo 3, que são aqueles que são mais difíceis de mensurar, que estão sendo aqueles que é a cadeia de insumos, a cadeia de fornecedores. Inclusive, um levantamento do Carbon Disclosure Project, que eles fizeram em 2022, mostrou que esse escopo 3, né, essas emissões indiretas, elas impactam em diferentes setores, mas chega a ter setores que é 11 vezes maior essa emissão do que as emissões ordinárias, digamos assim. E é um dado que ainda não está capturado, e ele precisa de ser trazido para a mesa. Então, esse, por exemplo, é um contexto para as grandes empresas. Para as pequenas empresas, já é outra história. Elas estão também buscando incorporar essas questões da ESG, mas elas, diferentemente de talvez empresas maiores, que já têm uma área voltada à sustentabilidade, já estão com vários requisitos já sendo pedidos, elas estão dando os passos nessa jornada. Então, para elas também é um contexto de trazer essas informações, de conseguir colocar essas informações no dia a dia, porque muitas vezes as pequenas e médias empresas, as pessoas responsáveis por questões de sustentabilidade, estão também com outras rotinas. Então, quando muitas vezes elas têm os dados ASG que são necessários, mas elas ainda não organizaram eles como já estão organizados em frameworks mais estruturados. Então, também é um processo de soluções de tecnologia que consiga ajudar a extrair essas informações que muitas vezes já estão lá, na mesa das pequenas e médias empresas. Outro ator que a gente entende que é muito, vai ser que demanda essas soluções de dados ESG, são os investidores, que também, né, estamos falando do buy side, também estamos falando de investidores de varejo, mas os investidores institucionais, e as instituições financeiras. E aqui é para conseguir ter substância de dados, de informações, para conseguir direcionar os investimentos e os empréstimos, calcular suas emissões financiadas, enfim. E um outro ponto, que também o Banco Central traz, também coloca lá no site, que são os reguladores e supervisores, que é também ajudar nessa agenda para que eles consigam fazer os seus processos tanto de regulação e também supervisão dessas informações. É trazido assim, o que é buscado? Não há uma prescrição de qual tecnologia utilizar, mas são muito bem-vindas as tecnologias, e aqui a gente traz alguns exemplos, assim, análise com Big Data, análise com inteligência artificial, machine learning, inteligência generativa, que são hoje, né, os ChatGPTs ou outros que estão usando essa captura de comunicação menos estruturada, metodologia de mensuração, relato e verificação, internet das coisas, o blockchain, né, a tecnologia de registro distribuído, e aqui que a gente consiga garantir que eles são tecnologias para que eles ajudem nesse processo de captura das informações e de depurar o que essas informações trazem. Também são bem-vindos mapear os riscos relacionados à natureza, como a Vivi estava colocando, por exemplo, ajudar a calcular a pegada de biodiversidade. E aqui eu também faço um parênteses, que nas pesquisas, quando a gente faz lá no Lab, né, no GT Fintech, quando a gente foi olhar assim, será que temos fintechs, né, ASG, o que elas estão fazendo, né? Obviamente temos, e elas estão já fazendo muitas coisas. Mas a gente tem uma concentração muito grande de fintechs, empresas de tecnologia que estão voltadas às questões de clima, carbono, e isso é ótimo, isso é muito importante, mas a gente vê uma concentração menor das soluções voltadas a essas questões relacionadas à natureza. Então, acho que é uma sinalização muito grande de uma demanda aqui e um campo que pode ter um crescimento. Mas aí também, voltando aqui à questão dos dados, um último ponto que é apontado é a questão, além da captura e processamento dos dados, são tecnologias voltadas à RegTech, que são aquelas que ajudam no cumprimento regulatório. Aqui é quase um impacto indireto, porque as casas, ou as empresas, ou as instituições financeiras, para que elas consigam, muitas vezes, trazer os dados ASG, trazer essas informações, elas também têm que acompanhar o que está saindo no campo legal, no campo de regulação, nos principais padrões,
e tem saído muita coisa. Então, RegTechs, elas são tecnologias que elas podem ajudar nesse processamento dessas informações regulatórias, nesses marcos legais que estão saindo, levar para, por exemplo, essas empresas, para que consiga ajudá-las a entender o que a regulação está trazendo e, inclusive, ajudá-las no cumprimento da regulação, envio de informações, entre outros. E também tem o lado das SupTechs, que são aquelas que ajudam também no processo de supervisão, de captura das informações, e acho que também é um lado que beneficia muito o regulador ou outras entidades que também fazem supervisão. Então, acho que esse é um pouco o panorama do que é esse segundo desafio, que é uma área também cheia de detalhamentos. Acho que aqui é um ponto importante também, que aquelas empresas que vão entrando, elas é importante a troca que elas vão ter. Então, acho que a oportunidade do G20 é muito grande, porque não necessariamente todas vão vir já com todo o conhecimento pronto do universo ESG, mas acho que essa é uma oportunidade muito grande de fazer um amadurecimento conjunto, participando desse hackathon e trazendo e conhecendo também o universo. E aí, últimos, assim, palavras aqui, acho que para ilustrar, eu queria só rapidamente trazer o que a gente está fazendo no Lab, no GT Fintech. Que ali a gente tem buscado unir esses universos de inovação e de sustentabilidade. A gente fez em 2022 uma pesquisa sobre fintechs ASG, foi autodeclarada. Eu estou trazendo ela aqui porque a gente, na altura, 33 fintechs se inscreveram como ASG, e a gente fez algumas perguntas para elas. O que a gente viu é que 1/3 delas eram voltadas a agrofintechs, e já em capturas de dados para esse setor, então acho que a gente vai observando quase que um ecossistema propício, uma vocação, talvez, no mercado local também. Mas um ponto que nos chamou a atenção naquela pesquisa é que 2/3 ainda não conheciam padrões ASG. Quando a gente perguntou de alguns padrões, eles desconheciam. Então, aqui eu chamo a atenção porque, só para acho que estamos aqui nesse ecossistema, de que muitas vezes essas empresas são nascentes, elas estão chegando e elas estão no processo de aprendizado. Então, por isso que a importância de iniciativas como essas, que elas é um convite a um desenvolvimento conjunto, é um convite a ir também levando as experiências ASG para as empresas que são de tecnologia. E, atualmente, a gente está com um projeto que acho que veio muito ao encontro aqui desse desafio de dados ASG, que é um projeto que a gente está em dados ASG voltados às casas de fomento, às instituições do Sistema Nacional de Fomento. A gente olhou qual eram os problemas, qual eram as demandas delas. A gente viu que eram em desafios muito parecidos com o que a gente está falando aqui, coleta de dados, validação de dados, inclusive tem uma parte de compartilhamento de dados, porque elas, como são instituições financeiras públicas, elas não têm uma questão de concorrência, então há uma demanda por também compartilhar dados, e atividades também de apoio, de RegTech, enfim. A gente coletou soluções e a gente convido aqui a todos a também assistirem essas soluções, foram todas avaliadas, um corpo de jurados, enfim. A ideia aqui é dar visibilidade para elas, não tem prêmio, não tem nada, mas a gente vai ter uma espécie de um pitch delas no final de maio, então 27, 28, 29. Convido a todo mundo também a poder participar. Todos convocados, acho que tem uma experiência muito grande aqui, né, de quem está formando esse painel na área. A gente também aqui consegui lembrar de vários projetos que passaram pela Oxema Lift que deveriam estar se inscrevendo no G20 Tech Sprint 2024. Mas aí eu reforço uma ideia de convocação global, né? A gente quer muito a participação de projetos de todo mundo, para que a gente possa solucionar esses 3 grandes problemas, né, 3 grandes problem statements que estão sendo desenhados. Eu sei que tanto Viviane quanto Gabriela falaram de tecnologias e o Fábio está aqui se coçando, acho que eu vou botar ele de castigo um pouquinho mais, segurar ele, fazer uma fala final para ele falar um pouco mais dos aspectos tecnológicos. E também, não só, a gente tem tido perguntas e comentários aqui sobre o uso de tecnologias, quais são possíveis ou não, como é que é o processo, que a gente vai entrar, daqui a pouco a gente vai só fechar com o terceiro, esse grande foco de endereçamento de problema com a Viviane de novo, e aí a gente começa para escovar o processo, dizer para vocês quem pode, como se inscreve,
qual é a premiação, né? Se tem evento, se não tem, e tem, fica tranquilo que tem. Vivi, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, um dos problem statements é ODS. Perfeito. Então, esse terceiro, né? Então, falamos já de soluções baseadas na natureza, a Gabriela muito bem detalhou aí todos os desafios relacionados a dados ESG, né? Ambientais, sociais, de governança, e esse terceiro, então, relacionado a tentar solucionar algum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030, firmados no âmbito da ONU, né? Mas são nossos. Então, aqui, qual é o estímulo, né? Que sejam propostas, soluções de código aberto para viabilizar finanças sustentáveis apoiando o alcance desses ODS, né? Pode ser algum específico, pode ser de forma ampla. Então, soluções que apoiem decisões financeiras e alocação de capital alinhado com algum desses 7 objetivos. Só lembrando, né, quais são os 17. O primeiro deles é a erradicação de pobreza. 2, erradicação da fome. 3, saúde de qualidade. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento. 7, energia renováveis. 8, empregos dignos e crescimento econômico. 9, inovação e infraestrutura. 10, redução de desigualdade. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo responsável, tem a ver aí com economia circular também, né? 13, combate às mudanças climáticas. 14, vida debaixo d'água. 15, vida sobre a terra. 16, paz e justiça. 17, parcerias em torno do atingimento dessas metas, desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis e as metas correlatas. Então, isso, né, é público, né? Se digitar aí em Google, né, qualquer plataforma de busca aí vai achar, né, o detalhamento desses 17 objetivos. E falando um pouco mais, então, né, o que a gente busca, né, o que o G20 aí está estimulando, é que sejam soluções que sejam acessíveis a todos, como um bem público a custo zero ou baixo. Por isso, também, essa questão do código aberto. E um destaque muito, assim, inclusive levantado pela presidência brasileira, é a importância de soluções voltadas à educação e inclusão financeira como facilitadores dos ODS de forma ampla, né, do atingimento desses objetivos. Então, há de pano de fundo o entendimento de que inclusão financeira apoia o crescimento econômico global e, consequentemente, a realização de objetivos de desenvolvimento mais amplos. Então, tem aí, né, um reforço da importância da atenção para esse ponto. E na parte de tecnologia, né, alguns destaques, então, que se percebe que as soluções poderiam considerar análise preditiva, análise geoespacial, inteligência artificial, machine learning, né, aprendizado de máquina, crowdsourcing, tecnologia de registro distribuídos, DLTs, dentre outras, né, identificando e estabelecendo indicadores chaves para medir progresso em relação a esses objetivos. Tá? A metodologia MRV, aquela de mensuração, relato e verificação, e MRV digital, também pode ser explorado para garantir precisão e confiabilidade de dados, né, e para manutenção desses registros imutáveis em tempo real. Também um destaque, né, a possibilidade de soluções que envolvam plataformas móveis e online que ofereçam serviços financeiros adaptados a comunidades mais de baixa renda ou comunidades carentes, incorporando elementos de educação financeira nessas ferramentas, podendo capacitar o usuário a tomar decisões informadas, apoiando o desenvolvimento sustentável. Então, essa junção de propósitos aí é altamente estimulada. E essas soluções, então, como a gente falou muito em indicadores, né? Elas podem incluir indicadores chaves de desempenho para acompanhar a eficácia desses investimentos e da entrega desses objetivos, alcançando ou não esses ODS, ou seja, como se dá essa contribuição para que isso possa ser mensurável e verificável, e indicadores de risco,
para monitorar potencial risco de que possa impedir ou atrapalhar o progresso dessas iniciativas. Então, assim, em linhas gerais, tá? O destaque aí, deixo aí para a Gabriela, Fábio, Rodrigo também, se quiserem complementar, mas o terceiro desafio seria isso. Perfeito. Eu fico super feliz com o desenho desse ano do G20 Tech Sprint, porque eu acho que a gente tem, tematicamente, a gente tem um foco, a gente tem uma clareza, a gente tem um objetivo final, né? As soluções que impactam a sustentabilidade nesse planeta. Quando você olha, para mim, os problemas, eles são amplos também o suficiente para você ter uma participação múltipla, né? Então, acho que você consegue encaixar corretamente né, uma solução inovadora que você está propondo para o planeta numa dos três problemas. Fábio, eu vou já passar para você para a gente falar um pouco dessa conexão com tecnologia e a importância, né? Porque é um desafio também tecnológico, né? A temática, uma temática de sustentabilidade, né? De economia verde, mas ele é um desafio tecnológico também. E é para você poder fechar e a gente passar para o processo rapid fire, assim, de perguntas e respostas para a gente encaminhar para as pessoas para saírem daqui também aliviadas, felizes de entender, mas aliviadas de saber o processo. Contigo, Fábio. Certo, Rodrigo. Assim, ao longo das falas da Gabi, da Vivi, a gente viu que tem várias falhas de mercado, várias falhas de informação que estão claras para a gente e que podem ser tratadas por diversas tecnologias diferentes. Então, ao invés de falar da tecnologia A ou da tecnologia B, eu queria dar um exemplo baseado na plataforma que nós estamos construindo aqui no Brasil, que é a plataforma Drex, que ela tem embarcada no seu conceito a maior parte dos problemas que estão sendo tratados aí. Então, a gente vê o potencial de usar uma plataforma desse tipo para agregar as tecnologias que foram citadas e trazer soluções para esses e para outros problemas que a gente tem. Então, uma das coisas que as pessoas que... aqui no Brasil, eu acho que isso já está mais claro, as pessoas já têm uma visão de como que a tecnologia de ativos digitais pode contribuir para a inclusão financeira, para a inclusão social, né? A gente tem feito um trabalho grande no Banco Central de trazer isso, e eu acho que uma plataforma oferecida pelo governo, com padronização de informação, que você tem um critério mínimo para que as informações sejam registradas, você dá credibilidade, você começa a atacar esses problemas que a Gabriela falou sobre as questões de confiabilidade, de granularidade de dados. Você tem outras questões importantes no ambiente blockchain com relação à granularidade. Parece uma contraposição de ideias, porque o ambiente blockchain, a gente sabe que ele, de DLT, ele tem dificuldade para manipular grandes quantidades de informação, mas você não precisa estar com o banco de dados lá, você precisa estar com uma prova de que aquele banco de dados é íntegro, né, registrado na blockchain, porque uma vez que essa prova está registrada, se alguém adulterar o banco de dados, você vai ter um descasamento entre as informações. Então, pode ser que alguém esteja pensando, poxa, eu vou colocar a imagem de satélite dentro de um DLT? Não é isso. Não. Você vai achar soluções para que essas imagens satélites possam ser processadas e que a gente use DLT para dar acesso para as pessoas, para que elas possam saber onde achar aquilo, como fazer uso dessa informação. E o Drex, ele traz a parte financeira desse ambiente, né? Um fato que a gente citou lá no lançamento do TechSprint é que entre 4 e 6 trilhões de dólares vão ser necessários para fazer a transição para a economia verde. E todo esse dinheiro vai ter que ser canalizado pelo sistema financeiro para atingir esses projetos que são grandes, de algumas empresas, mas a gente não quer só os megaprojetos, a gente quer os projetos pequenos também, a gente quer que o pequeno agricultor, o
o morador das regiões ribeirinhas, o morador das regiões mais afastadas, ele tem acesso a esse funding para que ele possa ter uma vida sustentável. E isso casa muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A gente não quer arrancar as pessoas do meio da forma de vida que elas têm, a gente quer que essa forma de vida seja sustentável, tenha um financiamento adequado para isso e que isso se case com os ambientes, os objetivos, os SDGs, né? Os ODS em português. Então, quando a gente pensa assim, nas tecnologias que a gente tem trazido para o DREX, para essa discussão dessa plataforma aqui no Brasil, de liquidação inteligente e de gestão financeira baseada na tecnologia de ativos digitais, a gente vê um potencial muito forte para atacar alguns objetivos de desenvolvimento sustentável de uma maneira muito direta. A redução da pobreza, quando você aumenta a capilaridade dos projetos, reduz o custo de gestão desses projetos e consegue levar a pequenos produtores rurais, consegue levar aonde o sistema financeiro hoje não alcança, você contribui fortemente para esse objetivo. Você tem o objetivo de promover o trabalho decente e o crescimento econômico baseado nas atividades das pessoas. E aí, novamente, você ter a granularidade e a capilaridade para acessar esses pequenos projetos que uma plataforma de DLT oferece, né? Foi citado que você tem problemas de acesso, você tem problemas de distribuição em mercado secundário. Então, tanto tem gente que gostaria de colocar dinheiro, mas que não tem condições porque os projetos são muito grandes e não tem um mercado secundário para eu comprar uma parcelinha que cabe dentro do meu orçamento, como quando um projeto é muito pequeno, ele tem dificuldade de ser gerido dentro do sistema financeiro nacional e convencional, desculpa. E com essas tecnologias a gente reduz o custo e traz mais gente para dentro do sistema. E uma que a gente está mostrando aqui com essa discussão é a ação climática, né? Você tem problemas climáticos que precisam desses fundos e que a gente tem que achar soluções para canalizar esse recurso e para chegar nas pessoas. E então, assim, esses 3 pontos a gente tem trabalhado já dentro da plataforma do Banco Central, dentro das atividades do Banco Central, a gente tem trabalhado isso em conjunto com a CVM, com outros reguladores, tem procurado trazer o mercado, trazer a visão do mercado para esses problemas. Eu falo, olha, essa tecnologia de ativos digitais, a gente fala de DeFi, fala de construir novos ativos financeiros, parece uma coisa assim muito sofisticada, muito fora da realidade das pessoas, mas de fato isso vai abrir um canal para que o dinheiro chegue onde ele precisa chegar. E então, assim, só para fechar mais um ODS que a gente está trabalhando aqui, é a parceria para atingir essas metas, né? Então, como eu tenho ressaltado, a gente tem falado aqui, essa é uma ação global, não é uma ação do Brasil. A gente está promovendo essa parceria com outras instituições internacionais, como o BIS e na presidência do G20. A gente quer a participação de fintechs do mundo inteiro, a gente quer ouvir as ideias e ouvir os problemas, que às vezes tem um problema de um país diferente e eles estão tratando de uma forma que a gente poderia adaptar para um problema local. Isso nos geraria retorno, e a gente expôs as nossas ideias. Como eu mencionei, o brasileiro é muito criativo, a gente sempre acha uma solução um pouco diferente, a gente está acostumado a pensar fora da caixa, nem sempre a gente tem a ferramenta exata para o problema, então a gente pensa de uma forma criativa e expor essa criatividade também para ajudar os outros países. Eu acho que está muito em linha com esse ODS de parceria para atingimento das metas. Eu acho que tecnologia está em tudo, e apesar de ativos digitais soar como uma coisa sofisticada, ela tem todas as
as ferramentas para levar isso para o dia a dia das pessoas. É isso que a gente está tentando construir lá com o Drex e o que a gente pode avançar ainda mais com a discussão aqui no Tech Sprint do G20. Perfeito, fico super feliz com a abordagem. Acho que a gente está discutindo aqui, ao mesmo tempo, inclusão, e aí da forma mais ampla possível, né, com preservação, recuperação e sustentabilidade, né, financeira do planeta. A gente está, acho que, num momento único para essa discussão. Eu já vou passar e já vou, né, pedir permissão para os meus companheiros aqui para a gente passar para o processo, porque as pessoas estão já com muitas perguntas super importantes. Acho que a gente vai começar pela, né, a central. Quem pode participar? Então, tem pergunta assim, a universidade pode participar? Né? Olha, empresa, instituição financeira pode participar? Eu posso fazer um grupo de, né, amigos e posso participar? Eu tenho a resposta, mas eu não vou dar, não. Eu vou deixar aberto para Vivi, Gabriela e Fábio. Vocês querem responder? Quem pode participar? Bom, então vou pegar esse gancho aqui, né? Até quando eles foram botando as perguntas, eu fui deixando aqui. Então, o estímulo aí é que sejam formadas equipes, né, que podem já submeter para diversas problem statements, né, para diversos desafios. Só lembrando que uma equipe não será selecionada em mais de um desafio. Então, a gente fortemente recomenda que submeta para o desafio em que é mais forte, porque pode acontecer de ser selecionado no outro desafio e não é onde era a sua, né, que a equipe se sente mais apta, mas pode, não há um problema de submeter para mais de um desafio, tá? Acima de 18 anos pode submeter, pode estar participando desse hackathon. Não pode ser funcionário do Banco Central, não pode ser relacionado aos apoiadores, então FENASBAC, BID, BIS, ou afiliadas, infelizmente, né, Rodrigo? Nem mesmo membro direto de família. Tem que concordar com os termos e condições que estão lá assinados, né? Então, tem termo e condição do próprio G20 Tech Sprint e do APIX, né, da plataforma. Que mais que tem perguntado muito? Tinha até uma pergunta no chat ali, a empresa pode submeter diferentes equipes? Pode, né? Assim, não há uma restrição. Você tem uma equipe para um, você vai ter outra equipe para outro, pode, né? E aí, Vivi, deixa eu entrar aí, para ajudar, assim. Tem uma diferença de pode e o recomenda, como você mesmo falou. A gente recomenda muito que você mande projeto na sua grande área de expertise, no seu grande foco. Então, poder pode, mas a recomendação é essa, inclusive porque existe um limite. A plataforma só vai aceitar 100 inscrições por problema. Então, né, a gente pede que as pessoas não mandem o mesmo problema, a mesma tentativa de solução enquadrada, né, nos problemas diferentes, porque a partir daí é uma questão de regra também do processo. Então, acho que tem uma questão de foco. E aí, indo também para esse pode, pero, né? Até onde a gente vai quando a Vivi falou em equipe, numericamente, você não tem esse número exato do que forma uma equipe. Né? Uma pessoa é uma equipe, 30 pessoas é uma equipe. De forma geral, o histórico, e está lá detalhado, você imagina que 5 ou 6 pessoas parece, né, já é uma equipe de verdade, mas também, de novo, é mais melhor prática do que obrigação. Não precisa ter CNPJ, não precisa ser brasileiro, não precisa ser empresa registrada nem em lugar nenhum, nem no Brasil, nem no mundo. Lembra? Isso aqui é global mesmo. Então, pode ser universidade? Pode não ser universidade, porque, na verdade, está sendo registrada uma equipe, né, propondo, pode ser de mais um, a gente só recomenda que você tenha certeza absoluta do que você está propondo. Acho que vale um reforço. Pode ser equipe também, né? Já vimos isso acontecer. Pode ter equipe de um, é verdade, é uma equipe de um. A gente não imagina que uma... Né, a gente não consegue previamente imaginar uma única pessoa dando conta de fazer uma solução dessa complexidade. Mas se você existe, por favor,
mande seu projeto, a gente vai ficar super feliz, né, com a sua existência e com o seu projeto. Acho que essa é uma boa, e a gente, né, acho que abre de forma geral. A Vivi lembrou, 18 anos, tem termos de condições de uso, e lembrando que tudo é pela plataforma da Pix, que é super importante mesmo na plataforma. Tem mais, assim, como se inscrever? Como se inscrever é relativamente fácil, tá aqui. Então, eu vou, né, então, na plataforma, né, tá aí, app.apixplataforma.com.br, TextPrint, tem a parte de inscrição da plataforma, então acho que a gente, né, pode fazer a inscrição direta por lá, tá aqui, e aí você vai ver todo o processo. Eu recomendo muito todas as pessoas, né, primeiro, olharem em detalhe essas informações complementares, né, e o processo de inscrição, ele está aqui. E aí eu vou continuar a nossa conversa, porque a gente tem mais detalhamentos. Assim, ó, como é que é o processo de avaliação, como é que ele se dá? E já adiantando, né, já dando um pouco mais de profundidade, tem uma né, um prazo limite para inscrição, depois disso tem uma shortlist, tem uma lista curta. Vivi, você quer começar? E aí, Fábio e Gabriela, se quiserem complementar. Claro, posso começar assim. As inscrições estão abertas até 31 de maio por essa plataforma do Apix, que foi colocado aqui. Como o Rodrigo comentou, há um limite de 100 por problem statements, então cada um desses desafios, dos 3 desafios que nós comentamos, tem um limite de submissão de 100. Chegado nesse limite, se chegar antes de 31 de maio, né, chegou no limite, mas há o prazo de 31 de maio como um outro limite. Além disso, passado esse prazo, né, nós, Banco Central, junto com o BIS Innovation Hub e os apoiadores, faremos uma seleção dos shortlisted, então uma lista reduzida. Essa lista reduzida terá 15 candidatos, tá? Então, 15 equipes, certo? 5 de cada desafio, tá? Então, isso foi uma das perguntas que apareceu aí, eu vi no YouTube também. Então, 15, né? Então, até 31 de maio entra submissões, depois uma lista reduzida. Aí, os selecionados nesta lista vai ser anunciado, né? Quem são os 15 no dia 9 de agosto. A partir dessa data, tem um prazo para o desenvolvimento, então, desses protótipos, e um prazo final para submissão dos protótipos dia 4 de outubro, tá? E até 29 de novembro, a divulgação, então, dos ganhadores, né? Então, a gente, nessa lista reduzida, tinha 15, 5 para cada desafio, e vai ter, então, um ganhador para cada desafio, tá bom? Então, vocês querem complementar? Maravilha. Eu vou pedir uma complementação do Fábio. Inclusive, Fábio, teremos premiação? Sim, era o que eu já ia complementar nesse sentido. Então, os 15 shortlisted vão receber um valor de $5.000 para ajudar na cobertura de alguns gastos que eles tenham no desenvolvimento do protótipo, e nós vamos ter um prêmio para o primeiro colocado de cada um deles, que vai ser entregue em 29 de novembro, numa cerimônia presencial. Além do prêmio, eu acho que é importante a gente dizer que o prêmio que é de $25.000 para cada um dos ganhadores de cada um dos temas, gente, é importante deixar claro que os primeiros colocados e também outros projetos interessantes vão ser naturalmente convidados pelo BIS Innovation Hub, pelo Banco Central do Brasil, para outros eventos, para mostrar o que pode ser feito com essa tecnologia, para fazer pitches em outros fóruns. Então, isso, além de você participar aqui, desenvolver, interagir com especialistas do meio, você vai ter oportunidades posteriores. Então, isso abre para a sua startup, para o seu modelo, ele ter uma possibilidade de crescimento ainda maior. Acho que é comentar mesmo, porque eu acho que eu vejo o valor muito grande assim do
do intangível, né, Fábio, no prêmio. É o aprendizado, se expor ali a um grupo que vai construir junto e uma visibilidade enorme. A gente também tem essa visão muito forte dessa oportunidade, Gabriela, né, de uma plataforma global para uma solução, né, criada por essas equipes, instituições. Várias perguntas direcionadas a setores específicos. Eu posso mandar uma solução para mercado imobiliário? Eu posso mandar uma solução para instituição financeira? A resposta, de forma geral, é sim, desde que ela enderece corretamente o problema. Então, ele não tem, né, ele não é setorial, né, agora ele precisa estar corretamente enquadrado, você precisa estar resolvendo um dos 3 grandes problemas, já para né, adiantar algumas dessas perguntas que estão por aqui. Tem acho que é uma questão que acho super importante para a gente definir aqui, em relação à propriedade intelectual, que eu acho que, né, que é uma coisa que sempre acontece em concursos, né, em laboratórios. Vivi, eu sei que essa também está você sabe isso de cor, eu vou sempre te usar primeiro, assim. De quem é a propriedade intelectual do que foi desenvolvido? A propriedade intelectual permanece com as equipes, tá? Então, o que deixa eu até reforçar, só nessa página do G20 TechSprint tem uma seção de perguntas frequentes. Então, muitas perguntas que estão vindo no chat estão lá bem detalhadas e respondidas. Vale dar uma olhadinha também para se perder alguma coisa, tá? Ou se depois tiver mais dúvidas. Então, a propriedade permanece, né, com as equipes. A gente só pede autorização para poder mostrar, né, ou seja, já está implícita essa autorização para essa divulgação, né, que deve sair aí um relatório do BIS no final falando quais são as soluções, o que abordam, né, o evento do final do ano vai ter essa divulgação, mas a propriedade é das equipes, tá? Permanece. Perfeito. Em relação ao evento, Fábio, eu sei que você deu uma data, a gente deve fazer um evento presencial no final de novembro, fará um evento presencial no final de novembro, mas eu quero só fazer um reforço que, de forma geral, todo o processo ele é virtual. De forma geral, né, o encaminhamento dos projetos, mesmo para quem tiver a shortlist e o acompanhamento final dos especialistas, né, ele é todo feito virtualmente à distância. Parte, inclusive, a ideia dos $5.000 para cada um dos 5 pré-selecionados, para cada um dos 3 problemas, é para ajudar no custo de viagem, né? Os $5.000 é seu, você faz o que você quiser com ele. Mas a ideia é que você possa estar aqui presente no evento final, né, sendo representado fisicamente no evento em novembro. Gabriela, a gente já está meio que indo para o nosso final. Tem alguma questão que você acha que vale a pena a gente esclarecer, reforçar? Eu vou fazer o round de Gabriela, Vivi e Fábio. Alguma pergunta que vocês viram aqui nos comentários que a gente não endereçou, que vale a pena a gente reforçar? Enquanto isso, eu vou, mais uma vez, mostrar um pedaço de perguntas frequentes, detalhamentos, nosso Saiba Mais. Não, acho que talvez... Teve uma aqui que eu achei interessante, perguntaram sobre mentoria, orientação, porque eu acho que a riqueza é muito desse processo, né? Não sei se também querem comentar. Creio que, né, tem esse apoio, tem essa construção conjunta, mas o pessoal colocou aqui para talvez entender melhor, né? Mas acho que comentar e parabenizar pela iniciativa. Na verdade, nós teremos aí o projeto durante o período que eles vão estar trabalhando para o desenvolvimento de protótipo, tem alguns encontros ali, mas não chega a ser uma mentoria, né? Mas acaba de ser, um processo onde, né, o júri é independente, é selecionado mundialmente, todo o processo, inclusive de questionamento, né? Você tem aí várias contribuições nesse processo, né? Eu acho que e muita exposição, né? Eu trouxe eu estou na sua linha. Eu estou nessa linha, Gabriela, e Vivi, assim,
toda vez que você tiver especialistas fazendo questionamentos profundos sobre a sua solução, entende como a melhor mentoria do mundo. Exatamente. Porque é exatamente aí que a gente quer ver o desenvolvimento, não é, Fábio? Eu acho assim, deixar claro que não é uma dinâmica tão interativa quanto o Lift Lab, que tem uma interação muito forte com os participantes, mas você vai ter a oportunidade de ser questionado sobre as suas ideias por pessoas que estão trabalhando nesse tema globalmente e que entendem o problema por diferentes pontos de vista, né? Então, é sempre uma oportunidade muito grande de se aprender nessas interações. Vivi, alguma questão final que você quer, né, eu acho que só deixar... Claro, Rodrigo, obrigada. Acho que só deixar claro, lembrar que aquele 5 mil de ajuda de custo, ele não é por membro da equipe, tá? Ele é para a equipe. Então, assim, se for uma equipe de equipe, então individual, como tinha uma pergunta, pode ser uma equipe individual? Como a gente já tinha falado, pode. Os 5 mil é da equipe. É uma equipe de 5, é uma equipe de 10, é uma equipe de 15 membros, é 5 mil ajuda de custo, tá? E o prêmio também é um prêmio por equipe, não é um prêmio por membro, tá? Eu acho que isso é importante, tá lá no site também. Muito obrigado por deixar isso claro, porque senão a conta ia ficar pesada. O total, então vamos dar o número. O total são $150 mil, aproximadamente $150 mil. O valor total de premiação de referência. Foi bom você ter falado para ninguém animar demais. Ficar feliz, mas no limite. Fábio, quer fazer algum destaque, alguma coisa que foi falada, alguma pergunta que a gente viu que vale a pena a gente reforçar antes da gente se despedir? Teve uma pergunta sobre hardware, soluções. As soluções, elas são integradas, né? Quando a gente fala de internet das coisas naturalmente tem uma solução de hardware que está associada. Então, ela tem que ter uma parte que vai ser desenvolvida na plataforma e pode ter uma parte desenvolvida externamente no hardware que vai ou entrar informação ou fazer uma coleta de biometria, algo desse tipo. Agora, uma solução completamente de hardware standalone, eu acho que teria dificuldade de participar. Pode ser, se você acha que a sua solução standalone ela se enquadra bem, a gente vai analisar, mas eu acho que o ideal era você ter, mesmo quando você pensa em hardware, pensar em algo que seja integrado no ambiente digital, que é um ambiente mais distribuído, mais aberto, que, no fim das contas, é o que a gente gostaria de ter, né? Mais interação e mais abertura para as informações e mais acesso. Maravilha. Eu vou fazer... Fala, Viviane. Perdão, Rodrigo. Não, só dando um exemplo conectado com o do Fábio, porque pode ser interessante para o pessoal pesquisar. Teve a COP28 Tech Sprint, e o PDF com todas as soluções está disponível, tá? Na internet, é Scaling Up Climate Action. Aí vocês acham ali quem foram os finalistas desse Tech Sprint de novembro, e teve soluções que tocavam, né, nessa agenda que a gente está propondo aqui, e uma das soluções, ela envolvia hardware, porque ela envolvia sensores, né, e envolvia a internet das coisas, e atuava com um sensor, um seguro paramétrico, e visava minimizar os riscos associados a danos para o agronegócio associado a eventos climáticos extremos, mas não só. Mas então é só para dizer que assim vinha uma solução, né, mais ampla, envolvia aí hardware também, e é só um exemplo, tá, do que foi recentemente colocado aí nesse sentido. Ok, eu vou deixar, eu vou fazer uma que nem eu sei. Eu sei que a gente está com uma data do evento para o final de novembro, mas a gente já tem a certeza do local. Será no Brasil, mas a gente já sabe em que cidade. Vamos fazer Rio, São Paulo, Brasília. Rio de Janeiro. Viu? Essa um colega perguntou, nem eu sabia, eu estava aqui boiando ainda nessa, que bom. Perfeito. Então, acho que o reforço aqui primeiro, agradecer a todo mundo que nos acompanha ao vivo. A gente está super feliz aí com a interação e as perguntas que vocês mandaram. Agradecer Viviane, Gabriela e Fábio pelo tempo disponibilizado, não só aqui nesse momento, mas o investimento feito para que a gente tenha, né, o melhor G20 Tech Sprint de todos os tempos.
Que ano que vem o pessoal se vire para fazer um melhor ainda, mas essa é a nossa função esse ano. E incentivar muito as pessoas a se inscreverem. Né? Acho que a gente tem, globalmente, pessoas do mundo inteiro, a gente tem uma oportunidade de ajudar a solucionar um problema crítico global. Meus amigos, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela conversa, o papo é sempre maravilhoso. Feliz de estar de volta para um Lift Lab, um Lift Talk, né, dentro do ecossistema do Lift. Feliz da gente trazer esse tema tão importante. Tchau, tchau. Obrigado pela participação. Obrigada, gente. Tchau, obrigada.